Uma ex-catadora de papel se transforma na maior escritora negra do Brasil no século XX e vira best-seller com mais de 1 milhão de livros vendidos, traduzidos em 13 idiomas e distribuídos em 80 países. Ela é Carolina Maria de Jesus. Apaixonada pela literatura, ela encontrou no lixo as palavras e, através delas, descobriu uma forma de combater as desigualdades. A nova peça teatral Eu Amarelo, sobre Carolina Maria de Jesus, representada por Cida Moreno, apresenta um retrato contundente da ex-catadora de papel que se tornou escritora de sucesso. Não é à toa que Carlos Drummond de Andrade a considerou a mais necessária e visceral flor do lodo. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. As raspas da favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas. Escrevo todas as cenas que praticam os favelados, estes projetos de gente humana. Quiseram saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Meu filho José Carlos ouviu a dona Florenciana dizer que eu pareço louca porque eu escrevo. O sapateiro outro dia veio me perguntar se meu livro é comunista, é realista. E ele me disse que não é importante escrever sobre a realidade. Mas eu escrevo. E enquanto eu escrevo, filha da Silva, uma menininha de 6 anos, passa e diz: "Está escrevendo, negra fedida?" As mães ouvem e não repreendem. São as mães que instigam. Na favela, os homens são mais tolerantes. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Lacerda, que irrita os nervos. Mas eu sou forte. Eu não deixo nada impressionar-me profundamente. Eu não me abato. A nossa convidada de hoje é atriz desde 1983, com graduação e mestrado em artes cênicas, além de produtora cultural. Professora de artes da rede estadual, dirigiu e coordenou o ensino de teatro em projetos sociais de 1989 a 2010 nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e trabalhou na ONG Espetáculo de Gringo Cardia e Marisa Hort por 5 anos. A atriz já atuou com renomados diretores teatrais como Antônio Filho, Renato Borg, Antônio Pedro, entre outros. E na peça Eu Amarelo, ela realça a figura emblemática de Carolina Maria de Jesus. Nós vamos conversar com a atriz, produtora e professora Cida Moreno. Cida, como é que você começou a se interessar por essa profissão de atriz? Então, primeiro que é uma honra para mim estar fazendo parte desse programa e principalmente ser entrevistada por nada mais, nada menos que Carlos Medeiros. Muito obrigada pelo convite, obrigada ao Cutine por essa oportunidade de estar falando, né, dessa figura tão emblemática, tão inspiradora para todas nós, mulheres negras, que é Carolina Maria de Jesus. Bom, então, a minha história com a arte começa muito cedo. Eu nasci em 1961, numa cidade chamada Sabará, interior de Minas Gerais, uma cidade histórica, porém faz parte da Grande BH da Grande Belo Horizonte, né, pela sua proximidade. E aí, das primeiras sincronicidades entre eu e Carolina Maria de Jesus, que nasce em Sacramento, né, que também... É ali próximo? Não é próximo, mas traz uma característica muito peculiar pelo tamanho da cidade e pelo racismo, né, pela dificuldade e o pouco acesso ao povo negro. Então eu desde muito cedo, desde 5 anos de idade, que eu já sonhava e aspirava com esse espaço da arte. Eu queria ser bailarina, eu queria tocar piano,
eu queria ser atriz, eu queria qualquer posição que me desse destaque e visibilidade, que eu pudesse extrapolar, né, os meus questionamentos em relação ao mundo, em relação às diferenças sociais. E protegida pelo amor imenso de mãe, né? A minha mãe, naquela época, em Minas Gerais, na cidade de Sabará, se ainda hoje o racismo é uma coisa tão perversa e cruel e os nossos espaços ainda são poucos, né, se você for pensar no percentual da população negra, você imagina há 50 anos atrás. Então o negro não tinha visibilidade mesmo, e principalmente numa cidade do interior, os lugares que nos era destinado eram aqueles lugares muito fáceis de identificar o negro. Subemprego, empregada doméstica, serviçal, no máximo uma balconista. E a minha mãe queria me proteger. Então, tudo que eu sonhava em ser, minha mãe falava, minha filha, isso não é para você. Minha filha, isso não é para a gente. Minha filha, a gente não tem dinheiro para chegar lá. Tocar piano, como que eu ia tocar um piano? Como que a gente ia ter um piano? Dançar balé, não tinha bailarinas negras, né? E eu lembro, foi coisas que me marcaram muito na minha infância, de eu passando, andando na cidade e ouvir piadas do tipo, sem nenhum antes questionamento, só me vinha a pergunta, ou já me vinha a afirmação, não, a gente não está precisando de empregada aqui em casa, né? O cabelo, então o negro era sempre colocado numa posição muito inferior. A minha família é muito católica, então eu fui criada nesse universo, a gente tinha a coroação de Nossa Senhora, né? E eu lembro que o dia que eu ia coroar Nossa Senhora, eu ouvi de uma menina falando para mim, mas a Nossa Senhora vai se ofender com uma mão preta colocando a coroa na cabeça dela. Mas esse sonho, né, foi muito mais forte que todos os obstáculos. E tão logo eu me vi independente, eu fui procurar com as minhas pernas um curso de teatro. Eu sempre fui muito movida a saber o que tinha além daquelas montanhas que eu via da janela da minha casa. Aquilo mexia muito com a minha imaginação. Eu achava que se eu subisse aquelas montanhas, ou eu ia atingir o céu, ou do lado de lá ia ter um mundo muito mais colorido, muito mais maravilhoso do que aquela realidade que eu vivia. E a arte era que me permeava essa imaginação. Eu sonhava muito e via nesse espaço da arte a possibilidade de atravessar aquela montanha. E que montanhas eram essas? Eram os obstáculos, superar, era o racismo, eram as dificuldades que nos eram impostas, né? E aí, com 18 anos, então, quando eu me formei e fui trabalhar em Belo Horizonte, eu fui procurar com as minhas pernas uma escola de teatro. E ali meu mundo se descortinou. Então, eu fiz o meu primeiro teste na escola, na Fundação Clóvis Salgado, que é uma escola do Estado. Então, eu já cursei meu primeiro curso lá e já descortinou-se um mundo de possibilidades na minha cabeça. De saber que eu tinha, assim, o meu lugar, que eu podia usar minha voz e corpo como forma de empoderamento e cada vez mais buscar outros horizontes. Então, foi assim que começou a minha trajetória. Na minha segunda peça, eu já ganhei um troféu de melhor atriz coadjuvante. Qual era a peça? A peça primeira que a gente ensinou, que eu encenei com o meu grupo que se formou na escola, né, na Fundação Palácio das Artes, Clóvis Salgado, foi O Ai de Cabo a Rabo. Era uma peça de um autor mineiro, né, que pegava esse jeito peculiar do mineiro, né, essas expressões, essa nossa mineirice, né, e extraísse disso um humor. E eu fazia um personagem masculino muito engraçado que já me permitiu ganhar o meu primeiro troféu. E aí eu não parei mais, porque aí vem todo o universo das artes cênicas, dos dramaturgos, de autores, né? E assim eu descobri Antunes Filho, que era o grande encenador da época em São Paulo, isso eu estou falando de 1983, 84, e através de um cartaz de Antunes Filho lá em Belo Horizonte, que eu passei numa vitrine de uma loja de turismo, eu fui atrás de quem era Antunes Filho. Logo em seguida descobri que ele estava fazendo teste para o espetáculo Chica da Silva. E aí eu achei... Parece que a coisa era feita para você. Chica da Silva, ele procurando atrizes negras para fazer Chica da Silva. E esse foi o meu passaporte, depois de atuar 5 anos na cidade de Belo Horizonte. Então, eu fui para São Paulo para trabalhar com Antunes Filho, que para mim ainda hoje é um dos nossos maiores
dramaturgos e gurus da artes cênicas, que felizmente está vivo ainda. Mas naquele momento, início da década de 1980, embora ainda hoje essa seja uma carreira complicada para uma pessoa negra, era muito mais difícil. Pois mas aí tem dois fatores, né? Era uma época que, vamos deixar um pouquinho a questão racial de lado, vamos pensar em questão de produção. Produzir era mais fácil. Produzir a gente tinha mais acesso. Não tinha lei, mas você tinha patrocínios, você tinha permutas, você tinha pessoas interessadas em colaborar. Então, o meu primeiro grupo de teatro eu formei com os meus colegas de escola. Com aquele grupo que se identificou ali naquela escola, nós fizemos o nosso primeiro grupo. E o teatro, por mais que você pense na questão racial, ainda é um espaço democrático. Porque o teatro ainda permite a você viver qualquer personagem. E se você é o produtor, como foi o caso desse grupo que nós criamos, então ali eu era produtor, então eu podia interpretar qualquer papel. Então, nesse sentido, eu não enfrentei nenhuma barreira, né? Até por sermos os nossos produtores, de uma dificuldade para continuar e dar início ao meu espaço, o meu espaço como atriz. Agora, se você for pensar em outros meios onde o produtor e o dono do produto é as classes mais favorecidas, né? É o branco, né? Ele tendo o acesso ao capital e o dono daquele espaço, ele o produtor da arte, ele o produtor de televisão, de cinema, aí sim o nosso espaço ainda hoje é restrito. Naquela época, muito mais, né? Mas eu ainda não vislumbrava esse espaço. Para mim, só o fato de estar fazendo teatro, e o teatro ele te dá assim, um empoderamento, então para mim aquilo ali já era o máximo, até porque hoje que as pessoas vislumbram muito essa carreira da televisão, porque associam a televisão a um espaço de vitória, de visibilidade, parecendo que a carreira do ator só se dá por esse viés. Né? Nos anos 80 e até antes disso, né, lá no meados dos anos 70, o que a gente lê de muitos atores hoje consagrados é que a televisão era um lugar que não era muito um alvo, né, de possibilidades. Era o cinema e o teatro. Né? Muitos atores se recusaram muito a fazer televisão. Né, porque rebaixavam a televisão. Hoje é que ela ganhou esse status que as pessoas fazem, né, entre aspas, mas as pessoas, assim, principalmente atores jovens, né, só enxergam essa possibilidade para ter acesso, né, para ter sucesso. E na minha época, quando eu comecei, não, eu queria era o teatro mesmo, né, lendo Vianinha, lendo aqueles grandes encenadores, Gianfrancesco Guarnieri, né, o próprio Abdias, né, com o TEM, onde ele criou o TEM para dar espaço e visibilidade ao povo negro. Então, eram esses lugares que nos interessavam. No próximo bloco, nós vamos examinar um pouquinho esse outro lado da sua carreira, que é de artes cênicas, como professora, como mestre nessa área. Mas isso a gente vai ver depois do intervalo.